Com a paz do Senhor, meus irmãos, queremos agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade que nos concede. Estamos aí gravando mais um vídeo para o canal, desta vez do estudo de Atos dos Apóstolos. Desta vez vamos para o estudo 3, o Reino de Deus. Lembrando, nós estamos na lição do pastor Altair Germano, que elaborou essa lição com 13 estudos. E nós estamos agora indo para o terceiro estudo, que está dividido em 3 pontos. O reino de Deus como realidade presente, o reino de Deus como realidade futura, o reino de Deus nos escritos de Lucas, a conclusão e também verdade e aplicação prática. Esse é o nosso estudo de hoje. O texto base, o texto bíblico é Atos, capítulo 1, versículo 3, a parte B, e Lucas, capítulo 4, versículo 38 ao 44. Agradecendo a você que já está inscrito no canal, você que não se inscreveu ainda, se inscreva, curta, comente, deixa aí o seu comentário para nós sabermos, deixa a sua sugestão, que é para nós melhorarmos cada vez mais o canal. Amém? Então vamos fazer aqui a leitura do texto bíblico correspondente ao estudo 3, o reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. E falando do que respeita ao reino de Deus. Do que respeita ao reino de Deus. Lucas, capítulo 4, versículo 38 ao 44. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. E rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixavam falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, e pregava nas sinagogas da Galiléia. Lucas capítulo 4, aí, a partir do versículo 38, a gente vai observar que, ora, levantando Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Quando ele saiu da sinagoga, ele foi para a casa de Pedro, Simão, chamado Pedro, foi para a casa de Pedro. E quando chegou lá, a sogra de Pedro estava com uma febre muito alta. E Jesus colocou as mãos sobre ela e a febre cessou. Ela estava muito enferma, mas naquele momento quem estava ali era Jesus, E a febre saiu imediatamente dela e ela foi servir a todos. E a gente observa que quando ele entrou na casa dele, a sogra de Pedro estava ali, junto com a família. Aí um comentário vai dizer que provavelmente o sogro de Pedro havia falecido e Pedro e a esposa tinham acolhido a viúva. Cuidar de pessoas da família mais ampla, especialmente dos pais idosos, do cônjuge, era comum naquela época. E aí a gente vai observar que, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E ela levantando-se, logo serviu. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças os traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Observe que ao pôr do sol, quando o sol se punha, era que começava o outro dia. E ali, o sábado acabava quando o sol se punha. Ao pôr do sol indica que o dia estava terminado. As pessoas, portanto, podiam levar os enfermos a Jesus para que ele os curasse. Ato de carregar alguém era considerado trabalho. Portanto, proibido no sábado. Carregar outro significava que era um trabalho que a pessoa estava fazendo. No sábado não podia se fazer isso. Mas como já havia o pôr do sol, era permitido. Tá vendo? Havia um homem rico
proibido o sábado. Havia um homem rico, simbolismo em torno da imposição. Havia um rico simbolismo em torno da imposição das mãos na tradição judaica. A gente vai ver isso em Gênesis 48, 13 e 14, e Número 27 e 23, e Deuteronômio 34 e 9. Né? Jesus também podia curar sem lhes impor as mãos, e as pessoas, se as pessoas crescem. Né? Mas mesmo assim ele colocava as mãos sobre ela. Mas se ele quisesse curar sem colocar as mãos, ele também curava. Mas Jesus colocava as mãos sobre cada um deles, e todas as enfermidades saíam, e os demônios que tinha alguns deles também eram expulsos. Estamos fazendo aí um primeiro comentário a respeito desse versículo, é para que você possa entender aí a respeito desses versículos de Lucas 4, a partir do versículo 38. E vai dizer também, era quase impossível encontrar o lugar, no versículo 41, e também de muitos saíam demônios, e clamando, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Veja que os demônios, quando saíam das pessoas, já gritavam que ele era Jesus, o Cristo. E Jesus repreendia para que eles ficassem calados. Né? Porque, naquele momento, no versículo 38, vai dizer, a popularidade aumenta. A popularidade de Jesus começou a aumentar. A partir do momento que ele começou a curar o povo, expulsar demônio, a popularidade dele já era grande. No versículo 41 deixa bem claro. E também de muitos saíam demônios clamando. Veja, os demônios saíam clamando, dizendo que ele era o Cristo. E sendo assim, já era dia. Saiu, no versículo 42, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava e chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse dele. Veja que a popularidade dele era tanto que ele não podia nem andar. Ele queria ir para um lugar deserto. Era quase impossível encontrar um lugar para ficar sozinho nas antigas cidades, com suas ruas estreitas e às vezes recorrentes nas regiões mais pobres como o Egito. Até 20 pessoas viviam na mesma casa de um só cômodo. Muitos quarteirões de Cafarnaum consistiam em 4 casas de frente uma para o mesmo pátio. Frequentemente os vilarejos também eram próximos uns dos outros. No entanto, era possível encontrar um local para ficar sozinho, caso se acordasse bem cedo. A maioria das pessoas despertava ao nascer do sol. Veja que ele queria procurar um lugar para ficar só, mas era quase impossível, porque as casas eram muito próximas, os vilarejos eram muito apertados, e para ele estar sozinho, ele tinha que acordar muito cedo. Nós observamos no versículo 43 que ele diz, ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, e pregava nas sinagogas da Galiléia. Veja que Jesus andava pregando a mensagem do reino de Deus, né? Curando o povo, e a popularidade dele era tanta que ficava até dificultoso dele andar nas cidades. E no nosso estudo aqui, a introdução vai dizer, a expressão reino de Deus aponta para o seu governo ou domínio soberano, né? Aponta para o governo de Jesus ou o domínio soberano dele. A gente vai observar isso aí no Salmo 22 e o versículo 28. Salmo 22 e o versículo 28. Salmo 22 e o versículo 28. Que diz assim, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Tá vendo? O reino é do Senhor e ele domina sobre as nações. Tá vendo? Você vai ver isso também lá no Salmo 47, versículo 7, fala também a respeito do reino de Deus. Salmo 47, versículo 7. Versículo não, Salmo 47, 7. Pois Salmo não tem versículo, só tem capítulo. E ele não constitui versículo porque Salmo é um cântico. Aí diz assim o 7. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Tá vendo? O reino aponta para o seu governo e domínio soberano. Diante das várias discussões sobre o tema, um consenso entre a maioria dos estudiosos é que o reino se trata de uma realidade presente e futura. Ele é e ainda não está presente, mas se manifestará de forma plena apenas no final dos tempos. Reino do céu, do grego basileia, né? E reino de Deus, do grego basileia, são expressões sinônimas. Veja, ele é
e ainda não está presente, mas se manifestará de forma plena no final dos tempos, né? O reino de Deus. Aí no primeiro ponto vai falar o reino de Deus como realidade presente. O reino de Deus como realidade presente. Aí a gente vai ver, embora seja uma realidade presente no mundo hoje, né? Você vai observar em Lucas 17, 21 e 22. Lucas 17, 21 e 22. Vou observar aí falando. Tem também Marcos 1 e 15. Marcos 1 e 15. Lucas 17, 21 ao 22. Lucas 17, 21 ao 22. A partir do versículo 20, né? 21, apesar do 20 até o 22, diz assim: interrogando pelos fariseus sobre quando havia de ver o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem como uma aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Tá vendo? Não está ali e nem aqui. O reino de Deus está entre vós, Jesus respondendo aos fariseus. E no versículo 22 ele diz: e disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver os dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão: ele aqui ou ele ali. Não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Né? Ele vai vir, a vinda súbita do reino de Deus, vai vir como um relâmpago, vai pegar muita gente de surpresa, você não vai nem ter ideia de como foi que ele veio, mas vai saber que ele veio. Aí aqui, um comentário a respeito disso, a natureza do reino iminente. Os mestres judeus debatiam se o reino viria em data predeterminada, só conhecida por Deus, ou se em vez disso viria quando Israel se arrependesse. Embora os judeus reconhecessem que Deus já governava na era presente, a maioria ensinava pelo futuro governo, a maioria ansiava pelo futuro governo ou reino absoluto de Deus. Ao ensinar que o reino ou reinado de Deus já está de certa forma presente, Jesus indica que algo desse reino já está entre nós, tá vendo? Jesus já ensinava que algo do reino de Deus já estava entre nós. No versículo 22, os rabinos do século II depois de Cristo, provavelmente valendo-se de uma expressão idiomática mais ampla, às vezes falavam de uma futura era messiânica chamada os dias do Messias. Certas passagens referiam-se a um período, às vezes de 40 anos, em que o Messias lideraria Israel em uma guerra contra seus inimigos, antes do fim dos tempos. Outras passagens mais comuns afirmavam que o Messias reinaria em um período depois que esses inimigos fossem subjugados. E 17, 23 e 24, a vinda final do reino não seria inaugurada por uma mera... Observe que no versículo 22, né, os rabinos ensinavam que o Messias vinha para liderar uma guerra, liderar Israel numa guerra contra seus inimigos. Mas a gente sabe que não é assim. Né? Ele não vem guerrear com todo mundo, não. É totalmente diferente. Isso era o que eles ensinavam. E eles afirmavam que o Messias reinaria em um período depois que esses inimigos fossem subjugados. Aí no versículo 23 e o 24, né, a explicação diz assim: a vinda final do reino não seria inaugurada por uma mera guerra terrestre. Tá vendo? O reino, a vinda final do reino não será inaugurada por uma mera guerra terrestre.
como pensavam alguns, ou por figuras messiânicas terrenas acompanhadas por seguidores, como esperavam muitos, mas por uma revelação cósmica para toda a terra. Todas essas formas de inauguração do reino, contudo, constam em diversos textos judaicos. A expressão no seu dia, se for original, talvez seja uma alusão ao dia do Senhor do Antigo Testamento, isto é, o tempo final que Deus julgaria a terra e instauraria a justiça eterna. Tá vendo? É isso aí que vai acontecer. Quando ele vir, né, para arrebatar a sua igreja e depois vem para governar totalmente. Esse sim vai ser o reino de Deus. Né? Esse sim. Aí é o tempo do reino de Deus. Você vai ver isso também em Lucas 18, 16, 17, Colossenses 1 e 13, Hebreus 12 e 28. O governo e o poder de Deus não predominam de maneira plena em todos e em tudo. A obra e a influência de Satanás e dos homens maus permanecerão até o fim desta era. A gente sabe que isso aí ainda acontece ainda hoje, né? Mesmo Jesus querendo salvar, mesmo Jesus querendo restaurar, tem pessoas que ainda se deixam dominar, né, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades. E aí é onde Satanás entra para influenciar. Não que ele vá dominar totalmente, mas ele influencia porque as pessoas não querem abandonar seus próprios desejos e suas vontades. E é isso que tem acontecido até a vinda de Cristo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina do demônio. Está vendo? Até a vinda de Jesus vai ser assim. As pessoas dando ouvido, né, a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Até o fim, até a volta de Jesus vai ser assim. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 15. Capítulo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo, observa aí também, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, que diz assim: a extrema corrupção dos últimos tempos, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos tempos, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes do leite do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Deste tipo de gente, afasta-te. Não fica perto, porque se continuar perto, termina se corrompendo. E ele deixa bem claro, né, que a obra e a influência de Satanás e dos homens maus permanecerão até o fim desta era. Apocalipse, capítulo 19, versículo 19. Veja aí também. Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 19. Que diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Está vendo? Os homens maus, a obra e a influência de Satanás e dos homens maus permanecerão até o fim desta era, até a volta de Cristo. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os esmagava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Aí sim, é quando acaba tudo e o reino de Deus é verdadeiramente estabelecido. Tá vendo? Veja que Apocalipse 20, 10 diz que a besta, o diabo que os esmagava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Eles estão lá. O reino de Deus como realidade presente.
que a obra e a influência de Satanás e dos homens maus permanecerão até o fim desta era. Esse é a obra do reino, embora ele seja uma realidade presente no mundo hoje. O reino de Deus já está aí no mundo hoje, né? A gente não pode ver nem pode apalpar, mas está aí, né? O governo e o poder de Deus não predominam de maneira plena em todos e em tudo, mas em alguns, não em todos. Tem aqueles ainda que precisam se apoderar do reino de Deus. Muitos não se apoderaram ainda, então muitos precisam apoderar. Muitos se apoderaram. Por isso que ele diz, né? O governo e o poder de Deus não predominam de maneira plena em todos e em tudo, especialmente na sociedade atual. Quem predomina é a influência de Satanás, não a influência divina. Por isso que ele diz que o reino de Deus não ainda predomina, né? Nem todo e nem tudo, de maneira plena em todo e em tudo. O segundo ponto é falar aí o reino de Deus como realidade futura. A manifestação futura da glória de Deus e do seu poder e reino acontecerá no retorno de Jesus para julgar o mundo. Tá vendo? Quando Jesus voltar para julgar o mundo, Mateus capítulo 24, que vai ter, ele vem buscar a sua igreja, depois ele retorna para julgar todas as nações do mundo e julgar o mundo em si. Mateus capítulo 24, versículo 30, que diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Lucas capítulo 21 e o versículo 27. Lucas 21 e 27 também fala a respeito disso. 21 e 27 de Lucas. Lucas 21 e 27. Que diz assim: E então viu o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. É aí quando Jesus vem para julgar todas as nações. No versículo 21 e 27, Jesus às vezes descreve a vinda do Filho do Homem como uma linguagem que a literatura judaica costumava reservar para Deus. Isaías 19, 1. Aqui Jesus fala clara alusão a Daniel 7, 13 e 14, em que alguém parecido com o Filho do Homem, com um ser humano, recebe de Deus o reino. Tá vendo? Versículo 28 dele diz: Os cristãos, ao contrário do mundo, não precisam temer esses sinais celestes. Eles apenas indicam que a redenção está próxima. Os mestres judeus debatiam se o povo de Deus podia acelerar a vinda do reino ou se, em vez disso, ele só viria na hora estabelecida por Deus. Durante as revoltas contra Roma, os patriotas judeus declararam a vinda da redenção ou libertação de Roma, mas Jesus ensina que essa redenção só virá com a intervenção dos céus. É quando ele vir para julgar as nações. Apocalipse 19, versículo 11 ao 20 também fala. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 a 6, também fala sobre isso, né? A realidade futura do reino. O reino como realidade futura, o reino de Deus como realidade futura. A implantação escatológica do reino virá quando Cristo finalmente triunfar sobre todo o mal e oposição e entregar o reino a Deus Pai. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 24 ao 28. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 a 28. Vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 a 28, que diz assim: Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Tá vendo? Quando ele aniquilar tudo isso, né,
ele vai entregar um reino a Deus, ao Pai. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Está vendo? Está vendo aí? É isso aí que vai acontecer. Quando Cristo finalmente triunfar sobre todo o mal e oposição e entregar o reino a Deus Pai. Apocalipse, capítulo 20, versículo do 7 ao 21 também fala. O reino de Deus como realidade futura. Né? Que é aí, quando Jesus vem para julgar todas as nações, e o versículo 24 diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. No terceiro ponto ele vai falar o reino de Deus nos escritos de Lucas. No Evangelho de Lucas, o reino de Deus é citado, por exemplo, nas seguintes passagens. Lucas 1:33, capítulo 4, versículo 43, capítulo 7, versículo 28, capítulo 8, 1 e 10. Todos esses versículos falam do livro de Lucas. Em Atos também encontramos diversas referências ao reino de Deus. Atos 1 e 3, né, que foi da leitura, 8 e 12, 14 e 22, também fala do reino de Deus. Atos 8 e 12. Vamos ver aqui, Atos 8 e 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o versículo 12, que diz assim: mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Tá vendo? Eles crendo no nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. Atos, né, dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12. Atos 8 e 12. Temos aqui também um comentário a respeito desse ato. Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o versículo 12, que diz assim: conhecendo bem a oposição dos samaritanos ao judaísmo, os judeus teriam considerado notável a situação aqui. Como já eram circuncidados, para se converter ao judaísmo bastava que os samaritanos se submetessem ao batismo. Contudo, esse tipo de conversão raramente ocorria, porque o batizado passaria a impressão de traição a seu povo. O fato de Filipe, um judeu, apresentar o Evangelho em termos que tornavam possível a um samaritano seguir o Messias, proclamado pelos judeus, provavelmente por não exigir lealdade ao templo de Jerusalém, seria visto por muitos cidadãos da Judéia como uma traição ao judaísmo. Filipe segue o mesmo programa teológico de testemunho descentralizado, defendido por Estevão no capítulo 7, e está estruturado por Jesus em Atos 1 e 8. Tá vendo? Os judeus tinham esse problema com o samaritano, e por isso ele vai dizer que, conhecendo bem a oposição dos samaritanos aos judeus, os judeus teriam considerado notável a situação aqui. Como já eram circuncidados, para se converter ao judaísmo bastava que os samaritanos se submetessem ao batismo. Contudo, esse tipo de conversão raramente ocorria, porque o batizado passaria a impressão de traição ao seu povo. Né? Como sempre tem aqueles problemas. Né? E aqui em Atos 8 e 12, ele fala também a respeito do reino, e muitos que creem em Jesus se batizavam, tanto homens como mulheres. Né? A gente vai ver também isso aí em
Atos 14 e 22, a respeito do reino. Atos 14 e 22, que diz assim: confirmando o ânimo do discípulo, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, tá vendo? Importa passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Tem gente que acha que é fácil entrar no reino, mas não é fácil, não, é difícil. Tem que passar por alguns pormenores para entrar no reino. Se para Jesus não foi fácil, como é que ia ser fácil para nós entrar no reino? Então, é uma coisa difícil. Ele diz assim, um comentário a respeito de Atos 14, 22. O judaísmo também exigia perseverança em vez de apostasia. Grande parte dos ensinamentos judaicos tradicionais falavam de um período de intenso sofrimento antes da era do reino. É possível que Paulo esteja fazendo alusão a essa ideia no versículo 22, embora tribulações pudessem ser um sentido mais geral aqui. Tá vendo? Veja que eles exigia perseverança. Quando o judaísmo também exigia perseverança. Grande parte dos ensinamentos judaicos tradicionais falavam de um período de intenso sofrimento antes da era do reino. Veja que ele já ensinava que antes de chegar de o reino de Deus ser estabelecido, havia um grande período de sofrimento. E aqui na conclusão, o reino de Deus nos escritos de Lucas, tem várias referências a respeito do reino de Deus. Em Atos também encontramos diversas referências, como eu já li agora. Tem Atos 1:3, Atos 8:12, Atos 14:22, Atos 19:8, Atos 20:25, Atos 28:23 e 31. Tudo isso é referência ao reino de Deus. Na conclusão aqui ele diz: o reino de Deus deve ser buscado e priorizado na vida do discípulo de Jesus. Enquanto o Pai supre todas as suas necessidades, Mateus 6:33 e Lucas 12:31, o desejo pelo reino deve se manifestar em nossas orações, Mateus capítulo 6, versículo 10 e versículo 13. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Romanos 14:17. Venha o teu reino. Verdade e aplicação prática. O reino de Deus já é uma realidade presente na vida dos discípulos de Jesus e se manifestará plenamente quando ele retornar em glória. Demonstramos que o Senhor reina sobre nós quando nos submetemos à sua vontade. Quando nós nos submetemos à vontade de Cristo, então prova que verdadeiramente o reino de Deus está sobre nós, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é fazer a vontade de Cristo. Você vai observar aí Hebreus capítulo 5 e o versículo 9, para nós encerrarmos, que diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, o reino de Deus, como ele deixou bem claro aqui, o reino, demonstramos que o Senhor reina sobre nós quando nos submetemos à sua vontade. Então, quando nós fazemos a vontade de Cristo, nós estamos demonstrando a soberania de Cristo sobre nossas vidas. Amém? Próximo estudo nosso será a promessa do Pai. O quarto estudo da lição de Atos dos Apóstolos será a promessa do Pai. Desde já agradecendo a você que está inscrito no canal, você que não se inscreveu ainda, mas que tem visualizado nosso canal, se inscreva, comente, deixe seu comentário para nós sabermos. Desde já agradecendo a todos, que vocês possam estar bem, de saúde, mesmo sabendo que a pandemia ainda está aí assolando. Nós devemos tomar todas as nossas precauções para que nós não venhamos contrair essa Covid-19. Desde já, mais uma vez, agradecendo a todos e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.